Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu venho trazer para vocês a minha experiência de leitura de mais um livro do Ken Follett, dessa vez aqui o Mundo Sem Fim. Na época do lançamento dos Pilares da Terra, o Ken Follett deu uma entrevista dizendo que ele estava esgotado física e mentalmente por causa da demanda de energia para escrever aquele livro, tanto de pesquisa quanto da escrita em si. E que ele não via a possibilidade de dar continuidade ali à história e que provavelmente ele não voltaria a escrever sobre aquele tema. Mas com o sucesso do livro, que acabou se tornando seu grande best-seller, ele passou a ser abordado cada vez mais nos eventos, nas livrarias, nas ruas, por pessoas perguntando quando ele escreveria uma continuação para essa história. E como todo bom escritor de best-seller, ele resolveu agradar o público e lançou então, em 2007, O Mundo Sem Fim. Que muita gente então vê como uma continuação dos Pilares da Terra, mas na verdade não é. Ele se passa no mesmo local, né, tendo em torno da Catedral de Kingsbridge, mas ele não é uma continuação em si. Ele se passa cerca de 157 anos depois, né, no período aí de 1327 a 1361, durante a Guerra dos 100 Anos. Então, exceto por uma menção aqui e ali sobre um personagem, porque alguns dos personagens aqui são descendentes dos personagens dos Pilares da Terra, mas fora isso não tem grandes conexões. Então não tem essa necessidade. Muita gente deixa de ler esse livro achando que tem que ler os Pilares da Terra primeiro, mas isso não é verdade. São histórias totalmente independentes que não têm uma ligação assim bem tênue. Além disso, esse livro também fez bastante sucesso, que motivou então o Ken Follett, em 2014, a lançar um terceiro volume, né, que é o Coluna de Fogo, que aí formou a trilogia Kingsbridge. Qual aqui a história desse livro? Nós temos 4 crianças no início do livro, que são os irmãos Ralph e Martin, e 2 meninas, né, a Gwenda e a Caris. Que essas crianças, enquanto estão brincando na clareira, na floresta, elas presenciam um assassinato. E esse fato, esse segredo que elas têm que guardar, que elas compartilham, vai permear aí a vida delas durante toda a existência delas, né? E culminando, logicamente, com os eventos que acontecem aí no final do livro. E nós vemos, desde esse período da infância dessas crianças, que eles têm personalidades assim bastante diferentes. O Ralph e o Martin, como eu disse, são irmãos, mas são aqueles irmãos bem diferentes um do outro, né? Enquanto o Martin é mais quieto, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de se dedicar ao desenho, à arquitetura, o Ralph ele é tremendamente ambicioso. E o sonho dele é se tornar um nobre, e ele vai fazer de tudo, usar de todos os artifícios para atingir esse objetivo. A Gwenda, ela acaba se tornando aqui a personagem uma personagem bastante sofredora. Ela tem uma vida bastante dolorosa, bastante difícil, e passa então a maior parte do livro lutando por uma melhoria, por uma condição melhor de vida. A Caris, ela tem um relacionamento com o Martin, mas ela é uma mulher assim bem diferente, bem avançada, né? Hoje em dia, num livro atual, até já seria, mas na época então, que as mulheres só tinham 2 caminhos, ou casavam ou iam para o convento. Ela até tem, né, que mais tarde que optar por uma dessas 2 situações, mas ela rejeita todas as situações. Então ela é uma mulher batalhadora, ela quer lutar pela sua independência, pela sua vida, ela quer ter um relacionamento, mas não quer se prender a isso. Ela fica bastante dividida entre se dedicar, né, a ser uma esposa
e ao cuidado aí dos doentes, que ela começa a trabalhar com isso, a se envolver cada vez mais com os cuidados aos doentes. E é uma situação também que tem aqui uma grande parte do livro se desenrola na época da epidemia da peste negra, e temos aqui já anexo à igreja, né, de Kingsbridge, temos um hospital, e que a Carys ajuda ali nos cuidados, né, das pessoas que são levadas. Nós vemos assim cenas aqui descritas com bastante realismo, e vemos todo o horror que deve ter sido para essa população, sem recursos, sem condições de combater, sem conhecimento do que se tratava aquilo. E a gente já vê aí o que é muito interessante também aqui no livro, o desenvolvimento já aí de uma medicina preventiva, de cuidados de higiene, de uma coisa mesmo que sem uma experiência prática, mas que já tem uma noção de como é importante, né, manter a higiene e manter os cuidados, o isolamento das pessoas doentes, para evitar que esse contágio se processe assim, de forma mais rápida, né, e desenfreada. Então, um outro ponto também bastante importante aqui é justamente esse, é a briga ali das irmãs desse hospital, que é anexo e é dependente do priorado, mas com os padres, porque às vezes eles têm ideias divergentes de utilização dos recursos, de até onde vai a independência do hospital, ali do convento das irmãs, até onde as irmãs podem ir, né, sem depender de decisões dos padres do priorado. Um outro aspecto aqui bastante importante desse livro também é que nós vemos já que a cidade aqui, Kingsbridge, já está relativamente desenvolvida, ela já deixou de ser aquela aldeia que gira em torno da catedral e é dependente ali do senhor feudal. Nós estamos aqui no final do feudalismo, onde essa sociedade vai mudando, vai acabando aquela relação de servil entre o povo e o que vivia nas terras de um nobre, trabalhando para ele e em troca de segurança. Nós aqui já vemos desenvolvimentos de categorias profissionais, construtores, carpinteiros, negociantes de lã, que começam a se unir em associações profissionais e começam a se tornar independentes desses nobres, né, que também tentam a todo custo manter o seu poderio, manter a sua influência. Então, todas aquelas brigas, aquelas situações que a gente vê nesses livros de Idade Média estão presentes aqui também, né? As ambições, as brigas entre os religiosos e a nobreza, as lutas, a ganância pelo poder, a opressão. Então tem tudo isso aqui, e da forma brilhante que o Ken Follett sempre coloca nos seus livros, que ele consegue, apesar de serem calhamaços, ele consegue manter a coesão da história, manter o interesse, que a gente vai lendo e nem percebe que acabou a história, né? De tão boa que é a escrita dele. Um outro fato interessante relacionado a esse livro é que quando ele foi lançado, ele causou uma certa estranheza, tanto entre os editores quanto entre o público já fã, né, do Ken Follett, porque aqui ele toca em assuntos bastante polêmicos e pesa um pouquinho a mão nas cenas, tanto nas cenas de violência quanto nas cenas de sexo. Temos situações de homossexualismo, de bastante violência. Então é um livro, assim, talvez tenha ficado um pouco além da censura desejada, aí, da classificação etária desejada aí pelos editores. Por isso essa estranheza, né? Que não é o normal do Ken Follett. Mas, polêmicas à parte, a escrita dele é sensacional, como sempre. A gente consegue
entender bem a história, apesar de ser um período longo, de ser uma história assim, bastante reviravolta, com muitos acontecimentos, mas ele segue numa linha narrativa assim, bem coerente, a gente consegue entender e é um livro muito bacana que vale muito a pena ser lido. Da mesma forma que Pilares da Terra, também foi feita pela mesma produtora, uma minissérie, também em 8 capítulos desse livro, só que não entendi a razão. Em comparação com com a minissérie dos Pilares da Terra, A Mundo Sem Fim é extremamente pobre. Nós vemos que ali que não teve o cuidado, não teve os recursos disponíveis, não é uma produção tão bem feita, tão bem cuidada como foi a dos Pilares da Terra. E, além disso, a história foi bastante modificada. O pano de fundo, logicamente, é o mesmo, né, os acontecimentos principais, mas tem bastante coisa diferente, é o que não aconteceu também nos Pilares da Terra. Então fica mais como curiosidade, ou então para quem não tiver interesse em encarar aqui esse calhamaço, embora vale a pena por causa da escrita do Ken Follett, e como eu disse, o desenvolvimento aí da série deixa um pouco a desejar, a qualidade, e a história também é um pouco diferente. Aqui deixo mais essa dica desse livro maravilhoso. No mais, eu deixo os recados de sempre, né? Para vocês, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like, divulguem o vídeo para os seus amigos e familiares, voltem sempre, inscrevam-se para receber as notificações. E se vocês tiverem interesse em comprar o Mundo Sem Fim ou qualquer outro livro, não só do Ken Follett, mas livros em geral, podem utilizar também o link aí embaixo que eu deixo da Amazon. E a gente se vê no próximo vídeo. Boa leitura para todos. Tchau, tchau.